Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora começar aqui. Beleza? Vai apresentar para vocês o Profit. Profit, galera, galera, Profit. Bem-vindo. Então, essa é uma plataforma em que eu acompanho os gráficos do mercado diretamente da B3. Vamos começar aqui. Vou aqui, novo gráfico, e vamos abrir. Abrir o gráfico da Cyrela. Era uma empresa que eu estava olhando já. E vou apresentar para vocês hoje um mapeamento. O que é um mapeamento? No vídeo 1, eu mostrei para vocês a questão do balanço. Tentei, né? Não sei se o pessoal entendeu. Caso não entendeu, assiste o vídeo lá e dê sua opinião. Não entendeu? Pode chamar lá que eu tento fazer de novo essa porcaria desse vídeo até vocês entenderem como funciona o mercado. Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Explicar para vocês o mapeamento. E o que é esse mapeamento? Eu vou pegar os conceitos do primeiro vídeo, vou aplicar eles no gráfico e a gente vai entender desde o movimento, de onde iniciou, de quando a empresa abriu na bolsa realmente, até os dias atuais, beleza? E isso você vai entender acompanhando com linhas de tendências e ancoragens, com as minhas premissas, o movimento. E aí vocês vão procurar, vocês vão entender mais ou menos, beleza? Bora na prática. Primeiramente, deixa eu mudar aqui esse fundo desse gráfico, que esse fundo azul aqui, o Cruzeiro estava perdendo hoje, cara, que tristeza. Pronto, azul celeste. Então, primeiramente, quando a gente vai fazer um mapeamento aqui no gráfico, a gente precisa identificar o quê? A gente precisa identificar onde iniciou todo o movimento. Então, aqui está no gráfico diário, 1D. Eu vou colocar no mensal. Dá para me ver o final? Não, não dá. Bora colocar o quê? No anual. Ah, o anual já ficou mais claro para a gente entender o gráfico. Esse é o gráfico da Cyrela. Esse gráfico da Cyrela, o que a gente tem que ver de informação importante, como eu mesmo falei do vídeo? A gente tem que ver onde iniciou e onde ele terminou. No caso dele, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o movimento que ele se iniciou aqui em 2005. Deixa eu colocar preto aqui que fica mais tranquilo para a gente entender. Preto e pronto, agora ficou mais claro. Começou aqui e terminou onde? Terminou aqui em cima. Beleza? E aí, o que às vezes a gente tem? Se a gente for analisar até então, a gente tem um mercado que ele iniciou aqui, movimento de alta, veio aqui movimento de baixa, testou e veio aqui no topo, beleza? E terminou aqui. E aí, onde é a mínima, onde é a máxima do movimento? Começou o movimento aqui e terminou onde? Aqui em cima. Aí a gente vai usar o quê? Linhas de tendência. A gente vai acompanhar o movimento aqui. Beleza, a gente viu que tem um movimento dentro de outro movimento. Começou o quê? Aqui e terminou onde? Aqui em cima. E aí a gente vai acompanhar o quê? O movimento de alta. Beleza? O que a gente está faltando aqui que a gente aprendeu no outro vídeo? Questão das ancoragens. O ponto onde o mercado mudaria a tendência. No caso seria se ele perdesse essa região. Beleza? A ancoragem da secundária, a ancoragem da primária. São os pontos. Deixa eu colocar no gráfico mesmo que fica um pouco mais simples. Bora mostrar a barra de estudos. Pronto, magneto. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo. Se quem quiser, eu faço um vídeo mostrando a plataforma, até abertura de conta e assim sucessivamente. Beleza. Só que antes disso, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre o candle. O que é o candle, na verdade? O que é importante, na verdade, é o balanço do preço. Esse gráfico de candle é o mais utilizado hoje em dia. Só que a gente precisa entender o que é o candle, o que ele representa. Aqui nesse gráfico ele está dividido, ele é dividido, na verdade, de duas formas: candles positivos, que são movimentos de alta, e candles negativos, que são movimentos de baixa. O candle, de modo geral, o candle ele é o quê? É um gráfico temporal. E aí, a cada tempo gráfico aqui,
Por exemplo, a gente está no gráfico anual. Esse candle aqui, cada candle desse é o que vale a um ano. E dentro dele a gente vê o quê? O balanço do mercado. E está representado como? Candles verdes são candles positivos, candles vermelhos são movimentos negativos. E aí o que às vezes a gente tem aqui? O que é importante no candle de modo geral? O importante é o balanço do movimento, é você entender a direcional dele e vocês entender o balanço, o que ele fez num determinado dia. Vou te dar um exemplo aqui. Nesse ano, desse candle, a formação dele. O candle negativo, ele sempre começa o quê? Em cima. Sempre começa aqui. E terminou onde? Nessa região aqui embaixo. E como que foi o movimento dele? A gente teria que desenhar. Beleza. O mercado ele começou aqui, no caso, nessa região. Ele subiu. Beleza. Terminou aqui e voltou aqui nessa região para fechar a barra, formando uma barra negativa. E uma barra positiva, bora analisar uma barra positiva. A barra positiva, o mercado começou aqui, ele pode ter balançado até aqui nessa região e terminado onde? Aqui. Essa é a formação de uma barra positiva. Sempre o início da barra, beleza? O início da barra negativa em cima, término da barra negativa embaixo. Início da barra positiva aqui embaixo, término da barra positiva aqui em cima. E o que seria esse pavio? É o balanço do mercado. Antes dele fechar, ele veio aqui em cima, voltou fechando nessa região. São como se fossem ondas, beleza? Então, bora seguir adiante, depois a gente olha mais isso. O que às vezes a gente tem aqui o que a gente tem aqui no gráfico anual? A gente pega aqui e vai começar a ajustar o movimento. Ancoragem aqui, que a gente esqueceu de falar, e ancoragem aqui embaixo. Beleza. Bora diminuir tempo gráfico, bora diminuir para o mensal. E no mensal, a gente vê o quê? O que é interessante? A gente ir ajustando a tendência. Aí a gente viu o quê? Onde que o mercado começou, de fato? Começou aqui. Beleza. Onde que o gráfico terminou? Aqui, ó. O gráfico, ponto importante, seria esse. Quanto menor o tempo gráfico, mais detalhes a gente consegue enxergar. Quanto maior o tempo gráfico, a gente só vê um direcional. O tempo gráfico vai diminuindo, a gente vai enxergando melhor os balanços. E quanto menor o tempo gráfico, melhor a interpretação às vezes que a gente tem. Entendeu? O que às vezes a gente tem aqui? Começou o movimento, certinho, e já mapeamos até o mensal. Mapeamos porque não tem necessidade. E o que às vezes a gente tira como conclusão aqui no movimento mensal? A gente tira uma conclusão que o mercado está lateralizado. Por que lateralizado? Porque o mercado ele começou aqui, beleza? Terminou nessa região. Pegamos a primária aqui, a secundária aqui já ajustamos, e aqui a gente viu que ele não rompeu o topo novamente. Então, o mercado está lateralizado daqui até essa região. Beleza? Deixa eu marcar aqui direitinho, um quadradinho para ficar até mais tranquilo para vocês entenderem. Ele está lateralizado. Identificamos a lateralização no mensal. Bora diminuir tempo gráfico para a gente entender melhor a lateralização. Bora colocar no semanal. Dentro do semanal, o que é interessante? Bora ajustar aqui o semanal. Beleza, ajustei. E a gente vai acompanhar o movimento. O que é interessante? Onde que começou o movimento e onde que terminou? Beleza, o mercado ele começou aqui, beleza. Ó, linha de tendência. Linha de tendência. Linha de tendência. Aí a gente nota que o quê? Rompeu a ancoragem, mudou a direcional. Rompeu aqui embaixo, lateralizado, beleza. Rompeu 2 pontos aqui. Eu preciso dessas linhas de tendência? Não, eu não preciso dessas linhas. Por quê? O mercado já passou adiante, o mercado já quebrou essas linhas de tendência e não tem necessidade de eu ficar com elas.
Então, o que eu vou fazer? Vou excluir todas essas daqui. Limpei. E eu vou começar a mapear o quê? Daqui para frente. Daqui para frente, que é o interessante para gente. E o que eu tenho aqui? Vou começar a ajustar a linha de tendência. Onde que o mercado começou e onde que terminou? Começou o movimento de baixa aqui, terminou onde? Aqui. Logicamente, eu vou pegar o quê? Linha de tendência e vou ajustar. Sempre como uma régua, sem deixar nada pro lado de fora. Então, eu tive que ajustar logo ali em cima. Beleza? Vou ajustar outra linha de tendência. Começou aqui, terminou onde? Aqui. Precisa ajustar mais linha de tendência? Não, não tem necessidade, porque eu não estou acompanhando o movimento. Esse movimento de queda, ele já rompeu aqui. Então, não tem necessidade nem dessa linha de tendência até então. Então, beleza, eu já mapeei até aqui. Já fez sentido para mim, pelo menos. Aí a gente vai pegar o quê? Outro movimento. Começou o quê? Aqui embaixo. E terminou onde? Terminou aqui em cima. Deixa eu anotar aqui. Beleza, terminou aqui em cima. Aí eu vou usar minhas linhas de tendência para mim acompanhar o movimento. Logo, já tracei uma primária. Vou traçar uma secundária. Ajustar aqui, estava errado. Certo? E aí eu vou marcar o quê? Minhas ancoragens. Eu não posso esquecer das ancoragens, que são pontos onde pode mudar a tendência. E aqui, o que eu tenho? Essa daqui eu falei que ia pagar, paguei. Estou acompanhando o mercado. Bora colocar no diário. O que o diário chama atenção? Vou afastar a tela aqui no semanal para ser mais interessante. Olha que bacana. Linha de tendência. Cadê? Você aqui. O mercado, ele começou nessa região. Veio nessa ponta, renovou máxima aqui. Joia. Dentro dessa renovação de máximo, o que ele fez? Ele veio para tentar mudar a tendência. O que ele fez? Um fundo e um fundo aqui mais alto. A gente vê uma perspectiva de quê? Possibilidade que, se ele volte aqui em cima, possibilidade de rompimento. Beleza? Por quê? O mercado está fazendo, já deu uma sinalização de fundo e um fundo mais alto aqui. E aí, o que eu tenho que esperar? Cara, primeira coisa que eu tenho que esperar é o quê? Se ele renova a máxima nessa região, eu vou ajustar essa linha de tendência aqui. Por quê? Porque aí o movimento ele vai ter feito um pullback nessa região e rompido. Mas até então não rompeu, eu estou acompanhando só o mercado aí. O mercado agora ele está lateralizado daqui até essa região. Beleza? Mas a premissa que o mercado está mostrando no semanal é uma possibilidade de alta. O mercado está lateralizado com a possibilidade de continuidade na alta. Bora diminuir. A gente está no semanal, a gente vai diminuir para o gráfico diário. Dentro do gráfico diário, aí a gente vai aquele mesmo sistema que a gente fez até aqui, onde começou o movimento e onde terminou o movimento. O movimento começou aqui, terminou onde? Aqui embaixo. O que eu tenho que fazer? Linha de tendência. Bora acompanhar o movimento para ele fazer sentido para a gente. Começou aqui, primeira linha. Começou aqui, ajustei. Beleza. Precisa ajustar mais linha de tendência? Não. Por quê? Já foi rompida essa daqui. Eu tenho que acompanhar o movimento de alta até então. Por quê? O mercado ele já mudou, ele já quebrou essa tendência aqui e está renovando o máximo. Então eu preciso acompanhar o movimento que ele começou aqui e terminou aqui em cima. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha de tendência aqui, acompanhando o movimento. Bora diminuir o tempo gráfico. E aqui, o que está faltando? Ancoragem nessa região. Linha de tendência, começou aqui, terminou aqui. Beleza. Bora diminuir tempo gráfico. Deixa eu afastar. Colocar no 60 minutos. Está no gráfico diário, vou colocar nos 60 minutos. Para mim procurar entender. E aí a gente vê o quê? O mercado ele começou aqui embaixo. E vou ajustar linha de tendência.
Sempre considerando pavis, considerando tudo. Na dúvida, considera tudo. Antes pecar pela sobra do que pela falta. E aí a gente tem o quê? Ponto relevante nessa região aqui. Beleza? Eu não vou diminuir tempo gráfico mais que os 60, que eu não acho necessário. Mas aí é sempre interessante a gente fazer o quê? Diário, afastar. Beleza. Eu vou colocar diário, colocar do semanal, vou colocar no anual. Nota-se que eu comecei a ajustar, a entender o gráfico da Cyrela desde quando ele se iniciou até os dias atuais. Eu mapeei do início, onde foi a mínima até a máxima, e fui afunilando até chegar no gráfico de 60 minutos, para mim tomar uma decisão mais provável. E aí a gente tira as próprias conclusões. Anual, semanal, diário, diário, e beleza. Próximos dias eu vou procurar aprofundar um pouquinho mais em quê? Eu vou procurar aprofundar mais em interpretação de gráfico, em questão de alvos, em questão de stop. Então, dê sua opinião aqui. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Se não gostou também pode comentar, que hater é sempre bem-vindo. Um abraço a todo mundo.